Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais um vídeo. Infelizmente não é um vídeo de oração. Eu tenho postado todas as manhãs neste canal, no outro canal que eu tenho também, que se chama Orações do Pastor, 3 orações por dia. E há coisas que eu quero comentar neste canal, que quando eu comecei lá atrás, eu comecei esse canal com pregação, com mensagens, com coisas assim. E eu quero retomar esse ritmo. Então, devido a alguns acontecimentos ultimamente, e eu quero comentar sobre esses acontecimentos. Não quero julgar ninguém, não quero estar expondo ninguém. São fatos que já está aí na internet, já estão falando, já estão comentando. E eu quero passar uma visão bíblica sobre tudo isso que está acontecendo. O que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com certos pastores, o que anda acontecendo aí afora e como nós vamos ter a nossa vida diante desses fatos que estão acontecendo. Eu vou desistir de Deus, vou desistir da igreja, vou deixar de ser cristão. A igreja tem culpa, Deus tem culpa. Deus, ele tem culpa dos pecados das pessoas, do homem que peca. E eu quero trazer já de início, igreja perfeita é só lá no céu. Igreja perfeita só vai ser lá juntamente na eternidade com o Senhor Jesus. Aqui na terra sempre vai faltar algo. Por mais que seja ali perfeito, por mais que esteja perfeito, sempre vai desagradar alguém. Por isso que eu digo, igreja perfeita só lá no céu com o Senhor Jesus. Enquanto tiver homens na igreja, usados pelo Espírito Santo, administrando a igreja do Senhor aqui na terra, nós estamos sujeitos a falhas, a erros, e nós não devemos desistir de Deus. Nós vemos aqui em um curto período de tempo, já neste ano, 2025, um período muito curto, nós vemos 2 casos. Um viralizou, que foi aquela mulher que entrou na igreja falando do seu esposo, da traição, expondo ali com todo mundo a esposa do guitarrista que tinha traído lá com um pastor. Então foi uma exposição, viralizou, foi em vários jornais, até o meio secular comentou desse fato. Aí passando um período, agora nós vemos o pastor Tiago Alicerce, que é Tiago Santana, devido ao ministério dele, Alicerce, caindo com uma mulher já há anos, já tinha um caso extraconjugal. Foi várias coisas, todo mundo já sabe da história que aconteceu perante isso. Um pastor que também, ele gostava de falar do movimento neopentecostal, do movimento celular, do movimento das igrejas, condenando muito o movimento, fazendo podcast, aparecendo em alguns lugares, tudo. Então é complicado. E você vê ele caindo. E eu olho para essas coisas, eu vejo o quê? Muitas pessoas vão desanimar com Deus. De repente você é uma dessas pessoas que desanima. Fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo? Eu vou desistir, porque é todo mundo. Eu sou pastor também. E vou te falar, eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas imperfeições. Enquanto estiver aqui na terra, vai ter pessoas imperfeitas. Mas alguém tem que fazer a obra. Eu espero que você aí que está me ouvindo também deseje fazer a obra de Deus. Tenha o coração voltado para Deus. E dê o seu melhor, como eu faço. Eu dou o meu melhor para a obra de Deus. E a queda das pessoas hoje é constante. Mas por que isso está acontecendo na igreja de Cristo? Por que está acontecendo isso? Eu vou dizer, vai acontecer mais. Tem acontecido muito. De uns anos para cá tem aumentado muito. Por causa da internet. Está expondo. Mas está certo. Tem que expor mesmo. Tem que colocar mesmo esses casos. Tem que pegar e sentir nojo quando você vê uma coisa dessa. Tanto um pastor quanto o outro ou os outros. Aconteceu esse fato. Nós temos que expor. Davi também caiu. Davi também adulterou. Davi, ele caiu em Batseba. Olhou para ela e ainda foi homicida. Colocou o marido dela, que era fiel a ele, na frente de batalha. Ele praticamente matou o marido de Batseba. E hoje, continua isso acontecendo. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Deus,
ele cuida da sua casa, ele cuida da sua igreja. O que eu quero trazer para você é que você não desanime com Deus. Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus não tem um compromisso com o pecado, com o erro, com a falha humana. Deus, ele não tem compromisso com o pecado. Ele não tem um compromisso com a falha. Estes homens que erraram têm que se converter a Jesus. Tem que conhecer o mundo espiritual. A soberba, a arrogância tem que cair por terra. Porque são pessoas, às vezes, que a soberba vai tomando conta e começa a olhar todo mundo e esquece de olhar para si. E ir lá, lambuzando no pecado, lambuzando no erro. Tudo errado. Fazendo coisas erradas, coisas absurdas. Na igreja. Iludindo pessoa. Iludindo mulheres. Tem que se tomar muito cuidado. Mulher, para ser discipulada, tem que ser discipulado por outra mulher ou juntamente com o pastor, com a sua esposa. Tem que estar sempre acompanhado. Não existe esse negócio. Pastor também que fala mal de todo mundo, ninguém presta para ele. Cuidado. A neopentecostal não presta, nenhuma presta. Cuidado. O movimento celular não presta. O movimento de célula não presta. O movimento de encontro com Deus não presta. O que presta? É o pecado? É o erro? A soberba? O que presta, pastor? O relacionamento extraconjugal? E a vida daquela moça? Que agora é exposta, foi exposta pelo marido, que aconteceu tudo aquilo. Como que fica? A soberba. A teologia. Conhecer a palavra e não viver dela. Ter um conhecimento abundante da palavra de Deus e não conhecer. Não viver. Pior ainda. E sendo pastor. E o mau exemplo. E quantas pessoas estão se perdendo e vão se perder por causa de um erro. Ou de vários erros de homens de Deus. E a gente tem que pôr a cara aqui para bater, para dizer para o povo, para não desanimar, para não se afastar, para não ficar longe da palavra de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus 7. Eu vou estar lendo ali, Mateus 7, 22, 23. Eu vou estar lendo para vocês. A respeito com vocês. O meu respeito é com vocês, o meu público, as pessoas que são inscritas deste canal, as pessoas que me conhecem. Não existe em todo lugar, em todo meio social, a gente boa e gente ruim. É isso que eu quero dizer para vocês. Não desanima da igreja, não desanima de Deus. Satanás está atacando a igreja do Senhor, a igreja de Deus. Os homens são falhos, mas a igreja é de Deus. As pessoas falham, mas a igreja é de Cristo. Olhe para Cristo, olhe para Deus. Jesus, ele se deu naquela cruz por você, por amor de você. E essas pessoas falhas, essas pessoas que estão com erros, eu desejo o mal delas, eu desejo que elas se convertam. Se convertam de verdade. Que elas sejam cristão de verdade. Que ponha só o pé em cima de um altar quando se converter de verdade. Não pode dar ouvido para um tipo de gente desse, que faz esse tipo de coisa. E cuidado com pessoas que falam mal de todos. Ninguém presta, na igreja nenhuma presta, pastor nenhum presta. Por quê? A obra de Deus aqui na terra é feita por homens. Deus, ele usa, com a sua misericórdia eterna, ele usa pessoas, usa homens para estar ministrando, estar pregando. E homens têm imperfeição, são imperfeitos. Adão, lá no comecinho, errou. E por que as pessoas saíram? Pessoas não, Adão e Eva foram tirados, arrancados do jardim do Éden por um pecado. Um pecado somente. Um erro, foram tirados. A pessoa que ministra a palavra de Deus e está saindo fora do céu, perdendo a sua salvação, praticamente está comendo o vômito. Voltar para o pecado, voltar para o erro, voltar para as coisas erradas. O mundo espiritual, a gente sofremos ataque. No mundo espiritual, o mundo espiritual ele é real. Quantas pessoas são aprisionadas pelo mundo espiritual? A casta de demônios a todo tempo tentando tragar as pessoas. Jesus falou para Pedro que o diabo pediu para se andar dele. Imagine, o diabo está aí. E você tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não tenho que ficar aqui falando mal de ministério de A a Z.
Não tenho que ficar falando de ninguém. Eu tenho que pregar o evangelho. Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu estou falando isso por quê? Porque um dos pastores vivia falando dos outros. E muita gente seguindo ele, confiando nele. Se ele fala mal dos outros é porque ele é incorruptível. E olha aí. E falando. E errou. Errou porque ele estava totalmente errado. E eu sei que as outras pessoas, ninguém é perfeito. A igreja perfeita aqui na terra, esquece. A igreja perfeita vai ser lá no céu. Apocalipse fala assim que para entrar na Nova Jerusalém, existe 12 portas. E eu vou te dar um exemplo aqui, irmão. Para você não desanimar, tá? Você às vezes está ali no banco e fala assim, nossa, eu estou desanimado, porque eu vendo um monte de pastor caindo, um monte de erro. Então eu quero passar uma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã. Não desanima, porque lá na Nova Jerusalém tem 12 portas. E eu vou pôr mais ou menos como essas portas giratórias de banco aí. Essas portas giratórias, ela quando vai passar nela, ela detecta metal. As pessoas esbravejam, xingam e querem entrar, e você vê aquelas brigas às vezes naquelas portas, tal, tudo. Mas eu quero que você traga a sua consciência. Tem aquela briga toda, tem tudo aquilo, e a pessoa acaba entrando às vezes, vai lá, tem um algo que ela estava ali na bolsa e esqueceu, às vezes é um guarda-chuva, às vezes são moedas, às vezes é a bolsa que tem metal, acontece, tal, o sapato, a roupa, tem algum metal, alguma coisa. Beleza. Agora nessa porta que vai ter lá na Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse, são 12 portas, a gente vai ter que entrar por uma delas. Aquela porta não vai passar pecado. Indiferente se for pastor, diácono, obreiro, se converteu, ontem tocou a trombeta, subiu. Única coisa que não vai passar por aquela porta, sabe o que é, meu irmão? É o pecado. Por mais que a pessoa esconda o pecado aqui na terra das pessoas, lá no céu não vai entrar pecado. Deus, ele sabe de todas as coisas, não vai passar pecado. Que estes pastores que estão errando, estão falhando, que se convertam de verdade. Está perdendo a salvação. Ah, mas a família, perdeu a família, perdeu isso, perdeu aquilo. Se convertam. Você está perdendo a sua salvação. Sabe o que isso significa? Se você não olhar para Cristo, se você não se converter, se você não voltar, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não é que eu desejo, é para onde você está indo. Você vai para o inferno. Porque você não vai entrar com pecado, com falha lá na glória. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não aprova esse tipo de coisa. Eu quero trazer para você uma mensagem agora. Está em Mateus capítulo 7, versículo 22. Vou ler aqui para você. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade, quem vive no pecado, não tem parte com o Senhor Jesus. Jesus não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com o pecado, meu irmão. Não esquenta a cabeça, Deus está cuidando da sua igreja. Não se arrependa de estar servindo a Deus. O homem pode ser falho, mas Deus, ele é perfeito, ele é limpo. Ele é limpo e puro. Aqui na terra nós temos pessoas erradas, mas lá no céu, com a glória do Senhor, nós vamos parar de ver erros, falhas. Nós vamos estar na igreja, onde todo mundo tem que ser ovelha. Inclusive os pastores, os apóstolos, os bispos, todos vão ter que ser ovelha. Todos têm que estar com suas vestes brancas e limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Tem que se arrepender. Pastor errou, falhou,
tem que ir para o banco, tem que se arrepender, tem que meditar, tem que ver o mal que ele está causando, o Deus que ele está servindo, que é desse século, o diabo. E você, meu irmão, fica firme na sua caminhada, porque independente do pastor, do obreiro, daquele que faz coisa errada, independente, Deus ele não errou. E Deus ele está vendo, ele está no controle. E cada um vai pagar o seu preço. Esses que caiu aí, já estão pagando preço. Já estão pagando preço. E o preço não é barato, é caro. E deve pagar mesmo, porque as máscaras estão caindo. É Deus limpando a sua igreja. É Deus cuidando da sua casa. A casa de Deus é casa de oração. Eu estou aqui totalmente, plenamente a favor de Deus. E eu quero que você também não desanime, não desista de Deus. Pastor, na minha igreja está meio esquisito, está meio estranho, meu pastor é assim, assado. Procura outro ministério, procura outra igreja que pregue a verdade, que pregue o pecado, que fale contra o pecado. Jesus, você já olhou a pregação de Jesus? Vocês já observaram a pregação de Jesus, de João Batista? A pregação de Jesus era: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É o arrependimento. É pregar contra o pecado. Pregar contra o erro, a falha. Esse tipo de coisa aí. É pregar contra isso. Eu tenho que vigiar, os irmãos têm que vigiar, os pastores têm que vigiar, os apóstolos, os bispos, os presbíteros, os obreiros, os diáconos, os discípulos, todo mundo tem que vigiar. Para entrar no céu você tem que vigiar, para ser salvo em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixe o seu like se você gostou do vídeo, coloca aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Deixa eu abrir essa tela aqui, espera um pouquinho. Deixa eu ver, errei, pronto. Coloque aqui embaixo, aqui ó. Deixa eu vir com a minha mão aqui. Aqui embaixo. Coloque aí embaixo o que você acha disso. Qual é a sua visão do que está acontecendo? Coloque aqui embaixo. Eu quero ler o seu comentário, depois vou estar respondendo. Você gostou desse vídeo? Gostou desse comentário? Você gostou? Eu vou ver se faço mais vídeos assim. Todo dia de manhã, neste canal, tem oração. Tá bom? Todo dia na manhã tem oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Olhe para Jesus Cristo. Ele é perfeito, ressurreto, e é nele que está a salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz. Até o próximo vídeo, até a próxima oração.